Raio-X de Cruzeiro e Flamengo. Esse jogo acontece às 9 da noite, lá em Belo Horizonte. O Cruzeiro, obviamente, às voltas com a final da Copa Sul-Americana. E o Flamengo na decisão da Copa do Brasil no próximo domingo. Cruzeiro é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, recentemente mudou de técnico. 44 pontos, 31 vitórias, 31 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Marcou 36, sofreu 33 gols. Últimos jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A vitória sobre o Lanús, a primeira do Cruzeiro sob o comando do Fernando Diniz. É verdade, é verdade. Vinha numa sequência muito ruim. Esses resultados são genéricos, não estão apenas ligados ao Campeonato Brasileiro. Rafa Silva e Dineno estão fora do time para o jogo de logo mais. Flamengo, do Felipe Luiz, 5º colocado no Campeonato Brasileiro com 55 pontos. 31 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Marcou 50, sofreu 37 gols. Nos últimos jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. E olha, tem um batalhão como desfalque do time, hein? Luiz Araújo, De La Cruz, Carlinhos, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gabigol, Gerson e Wesley. Tudo isso, Berna? Porque esses jogadores sequer viajaram para Belo Horizonte, né? O Léo Ortiz, o Arrascaeta, o Gabigol, o Gerson e o Wesley, por opção do Felipe Luiz. Ficaram fazendo trabalho no Rio de Janeiro para o jogo que vale. Claro. É o jogo contra o Atlético Mineiro. É tudo contra o Atlético Mineiro. Tá claro isso. Tá claro isso. Né? Diante da escalação provável que a gente vai ver daqui a pouco, tá muito claro que o Flamengo só pensa naquilo que é o troféu da Copa do Brasil. E vale lembrar que o Gerson jogou a partida que antecedeu a decisão contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, e jogou o tempo inteiro. Isso. É natural que ele tenha um descanso, ele é o melhor jogador do time. O Arrascaeta se arrasta. Né? Ele tá com a lesão no joelho. Ele tá com uma lesão no joelho, ele tá com muita dificuldade. É o Arrascaeta? Porque... é uma pena. Nós estamos falando de um jogador acima da média, tecnicamente, que o ano inteiro não conseguiu por conta da questão física. Mas fez gol no fim de semana. Fez gol, mas não foi um dos principais jogadores do time. O Arrascaeta com uma perna só é melhor que a grande maioria de perna de pau que a gente tem por aí. É? Sim. E por que ele não resolveu todos os problemas do Flamengo? Ué, mas por que só ele que tem que resolver os problemas do Flamengo? O Bernardo não fala do mas Gerson. Pode ter certeza. O Gerson é o melhor jogador do universo. Mas pode ter certeza que se o Arrascaeta... Se o Arrascaeta tivesse 100% ao longo da temporada, ele tinha resolvido muita coisa pro Flamengo. É que passa longe. No próprio jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo, ele faz o primeiro gol do Flamengo, mas ele não jogou bem. Não jogou bem. E outra coisa, ele tá sem condição. Principalmente vocês dois, que olham com lupa só o trabalho do treinador, assim, ele ficou devendo ao longo do ano. Mas ele o De La Cruz ficou devendo ao longo do ano. O Arrascaeta, ele falou na coletiva que ele tem um problema grave e que vai ter que passar de novo por cirurgia. Então ele só está esperando acabar a Copa do Brasil para de novo ele se submeter à cirurgia. Mas quem falou que é culpa do treinador? Peraí. Calma. Vamos lá. Qual é o único título do Flamengo na temporada? Estadual. Quem jogou muito no Campeonato Estadual? De La Cruz. De La Cruz. O De La Cruz foi para tal da famigerada Copa América e voltou fora das condições ideais físicas. No River Plate ele jogou pra caramba. Por que você só pega no pé do De La Cruz? Não, acabei de falar do Arrascaeta. O Arrascaeta está machucado. Está jogando num sacrifício. Sim. Então, pronto. Então você vê que o treinador perde o seu camisa 10. Mas aí jogador a gente mais vê a troca do Tite pelo Felipe Luiz e o Flamengo faz assim. Sim. Então o técnico tinha culpa. Toda troca ela começa muito bem. Mas peraí, quando o Flamengo conquista o estadual, todo mundo achava que o Tite ia arrebentar. Pois é. Ia ganhar tudo o que tinha pela frente que o Flamengo não tinha ganhado no ano passado. E foi um desastre. Foi uma coisa horrorosa o trabalho do Tite. Coisa horrorosa. Foi, Bernardo. Nota 4. Horroroso é nota 0. Foi ruim. Horroroso. Ruim com a contribuição dos atletas. Como o seu Gabriel Barbosa, que é defendido pelo senhor. Eu também. Sim, é verdade. O Tite poderia ter tentado recuperar o Gabriel. O Gabriel realmente deixou a desejar. Gabriel deixou a desejar, Arrascaeta deixou a desejar, De La Cruz deixou a desejar.
aqueles que se lesionaram ao longo do processo, porque o Luiz Araújo era titular, o Cebolinha era titular. Pedro não deixou a desejar, não. Esse sim. O Pedro não deixou a desejar. É uma pena, porque a gente não tem o Pedro na seleção brasileira. Você tem razão. E na final na Copa do Brasil. Você tem razão. Você tem razão. O Pedro, sim, manteve uma certa regularidade. Agora, é que vocês dois, principalmente, olham com lupa apenas o trabalho do treinador. Então, isso é tudo responsabilidade do treinador. O cidadão é contratado por 100 milhões de reais, vai jogar a Copa América, volta, não consegue jogar mais nada, a culpa é do treinador. Por que o senhor me acusa sem provas? Porque o senhor é louco para movimentar o BBB dos técnicos. Ah, isso eu sou. Sim. O senhor é louco... Defendeu a queda do Vojvoda. Exato. Em 2022. Exato. Daqui a pouco ele vai falar que o Abel também não merece mais ficar. Meu Deus do céu. Já vamos falar de Rogério Ceni. Rogério Ceni tá quase entrando no BBB dos técnicos, hein? Eu acho o jeito que as coisas estão muito tempo, não. Eu duvido um pouco... Por causa do City, do grupo. Eu acho que quando o Rogério... Bom, a gente vai falar sobre o Rogério. Não vamos pular os assuntos, vamos respeitar a pauta. Qual que é a pauta agora, cidadão? Você quer pautar o programa? Não, pelo contrário. Você virou Abel Ferreira? Pelo contrário. Você virou Abel agora? Não, pelo contrário. Ô, Kleber, dá um jeito dele aqui, ele quer pautar o programa. Pelo contrário, você vê como eu sou o Louro José, eu tô respeitando o comando. Eu vim aqui, eu falei pro comentarista, segura, vamos respeitar a pauta. A pauta diz o seguinte, a gente vai colocar os prováveis times de Cruzeiro e Flamengo na tela. Respeitar? Vamos seguir o script do programa aqui. Olha aqui, tá parecendo o Abel Ferreira querendo pautar jornalista. Olha lá, Fernando Diniz deve levar a campo esse time aqui. Cássio, William, João Marcelo, Villalbe, Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace e Matheus Pereira, Caio, Jorge e Gabriel Verón. Eu acho que o Fernando Diniz achou o esquema com esse losango no meio de campo e 2 atacantes apenas. Quando ele joga com 3 cabeças de área. Tá? Ele está jogando com 3 cabeças de área. E 2 atacantes apenas. Ele jogava com 3 no Fluminense e 3 meio-campistas. Às vezes sem cabeça de área nenhum. No time do Cruzeiro, não. Ele acerta. E o acerto é um período muito curto de tempo. Passa pela classificação na Argentina diante do Lanús, sofrendo no primeiro tempo. Embora tivesse 3 volantes em campo, o Marcelino Moreno, camisa 10, passeou em campo na primeira etapa. O Cássio foi muito bem. E aí depois o Caio Jorge marca o gol da classificação. Então eu vejo esse esquema do Cruzeiro, mais cauteloso no seu meio de campo, como uma amostra aí de que o Fernando Diniz, de repente, está se adaptando aí ao que tem. Mas é pertinente à medida em que os 2 laterais dele sabem avançar. O William e o Marlon, né? Aliás, eu falei Cruzeiro e Lanús, não, Cruzeiro e Racing. Cruzeiro e Lanús foi na véspera, né? Cruzeiro e Racing fazem a decisão da Sul-Americana. Dia 23. Vai ser dia 23. Dia 23. Flamengo, time do Felipe Luiz, já mostramos aqui no Raio-X os desfalques, jogadores poupados para a decisão de domingo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Alain e Carlos Alcaraz, Plata, Bruno Henrique, olha ele aí, ó, e Matheus Gonçalves. O Bruno Henrique, protagonista aí ontem, né? Nós falamos do suposto escândalo, dos resultados. Enfim, a gente ontem tratou desse assunto, mas o Flamengo, na presunção da inocência, decidiu levá-lo e provavelmente escalá-lo para o jogo de logo mais. E provavelmente será titular contra o Atlético Mineiro no domingo. Eu acho que o Bruno Henrique estava suspenso no primeiro jogo. Jogou o Michael, jogou muito bem. O Michael está jogando mais do que o Bruno Henrique, faz um tempo já. Mas eu acho que o Bruno Henrique vai ser titular hoje contra o Cruzeiro e, se bobear, contra o Galo no próximo domingo.